ditaduras não foram estado de polícia, como a gente aprende e intui. É meio contra-intuitivo. As ditaduras foram estados duais. Elas tinham uma dimensão de estado de exceção, de suspender os direitos, de suspender o direito, de fazer valer uma situação anômica de ausência de norma e de poder absoluto, que convivia junto com o estado normativo. Você tinha juiz, tinha promotor, tinha uma Constituição formal em vigência, né? Isso é essencial para reproduzir o capitalismo, porque você precisa de contratos no capitalismo. Contratos trazem divergência, precisa do Estado para solucionar a divergência, precisa de direito penal comum. Alguém precisa perguntar o que está escrito. É claro. Ou seja, as ditaduras tinham uma dimensão que elas tinham uma aparente normalidade. Uma síndrome de dupla personalidade. Isso. E tem um terceiro elemento, elas tinham a declaração. Toda ditadura do século XX vai ter um decreto, como o Bolsonaro queria fazer agora. Que ele falou, como é que é possível eu dizer que eu estou contra a Constituição se eu faço um decreto? Como o Hitler fez. Isso. Hitler... Não, como é que pode falar que eu quero ditadura se eu estou pensando em estado de sítio e estado de defesa e ambos estão na Constituição? Claro. Sim, querido, mas para ver a motivação para um e outro. O problema é a motivação, claro. Princípio da moralidade. Isso. E, na realidade, todas as ditaduras do século XX tiveram essa característica. Hitler instaura sua ditadura depois do fogo no Reichstag por um decreto de emergência baseado no artigo 48 da Constituição de Weimar, né? E logo depois aprova a lei de plenos poderes no parlamento. Se a gente for ler os fundamentos do ato institucional número 1 aqui no Brasil, nós vamos ver que é interessante, não é feito daquela forma tradicional de fundamentar decretos, é um discurso, né? E nesse discurso coloca claramente, a Revolução de 64 é moderada, a ideia de dita branda vem daí. É moderada, por quê? Porque ela mantém vigendo a Constituição de 64, de 46, ela só suspende algumas coisinhas aqui do Poder Executivo. A Constituição de Weimar, democrática, ficou vigendo formalmente enquanto havia ditadura nazista. Né? Ou seja, há o elemento da declaração. Qual que é o problema hoje? Salvo essa tentativa do Bolsonaro, que foi meio old-fashioned aí. Hoje em dia, os mecanismos autoritários do mundo, eles não têm mais declaração. Não tem mais tanque na rua. Não tem mais a figura do ditador. É o meu objeto de pesquisa há 20 anos. Ele é constituído, o estado de exceção, não mais por governos de exceção. Ele é constituído por medidas de exceção que vão erodindo a Constituição e a democracia. Se sobrepondo em camadas e substituindo. Isso. Líquidas, fractais, quer dizer, em que é muito mais difícil a gente identificar. O autoritarismo aprendeu. Né? Então isso é uma grande dificuldade. A gente tem uma dificuldade em fazer valer essa semente antifascista, porque o fascismo, no amplo sentido da palavra, está se apresentando de nova forma.